pessoal, a gente sempre está aí perguntando ao Senhor o que Ele quer que a gente compartilhe, o que Ele quer que a gente possa repartir como pão, e como pão que pode alimentar. Eu não esqueço uma das aulas de homilética, de prática da pregação, que eu tive com o pastor Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Na aula de pregação, ele virou e falou assim: quando vocês forem pregar, vocês têm que imaginar que vocês vão alimentar uma família com um pão grande, e cada um dos componentes da família precisa receber uma parte do pão. A criança vai receber um pedacinho, vai comer e vai se nutrir. O adolescente vai comer um pedação e vai se nutrir. O adulto vai comer um pedaço moderado, dependendo do adulto, se ele for guloso, igual alguns que eu conheço, né? Mas vai ser assim. Então é pão que a gente vai repartir. E a Rafinha já deu spoiler do que a gente vai conversar hoje, do que Deus trouxe ao nosso coração, perguntando ao Senhor o que Ele queria que a gente compartilhasse. Essa foi uma das semanas onde a gente recebeu uma enxurrada de informação sobre a nova ordem mundial. Quem aqui nunca ouviu falar sobre a nova ordem mundial? Quem aqui nunca ouviu falar sobre a teoria da conspiração? Ou teorias da conspiração? Quem aqui nunca ouviu falar sobre os Illuminati? Desde criança, desde que eu era criança, eu estava assistindo um dia, não sei se você já viu, o episódio da Liga da Justiça, dos heróis. E um deles é aquele que não tem rosto, vive de sobretudo, chapéu, e ele não tem rosto, não sei o nome dele. Eu não sei o nome dele até hoje. E eu estava assistindo um episódio e eu me lembro que aquilo me chamou muita atenção, que ele foi preso e as pessoas, na verdade assim, ninguém acreditava nele. E olha, isso eu estou falando quando eu era criança. Eu já estou com 25 anos, né, de idade. A André já riu, 22 então. 52, tá bom, eu estou com 52. Eu era criança, eu assisti esse episódio. E nesse episódio, ele foi preso e forçado a confessar as coisas que ele sabia. E as coisas que ele sabia eram mais ou menos assim: o flúor, ele não tem o poder. Isso, desenho infantil, Liga da Justiça. O flúor não tem o poder de tirar as cáries. Ele é, na verdade, um marcador dos dentes, para que os dentes sejam localizados e identificados por satélite. No singular, desde os tempos do Antigo Egito, existe um único grupo de indivíduos poderosos guiando o curso da humanidade. Mas o homem comum prefere acreditar que eles não existem, o que facilita o sucesso deles. Efeito estufa, golpes militares no terceiro mundo, atores eleitos para cargos públicos. A proliferação de cafés, germes vencendo antibióticos e bandas jovens. Que há? Quem lucra com esse lixo? Quem será? Roubou arquivos de nosso computador. Só me diga o que descobriu. Flúor aplicado sobre os dentes não previne cáries. Ele só faz os dentes serem identificáveis por satélites. Diga-me que sabe. As pontas de plástico nas pontas dos cadarços de sapatos possuem um propósito sinistro. E eu, como criança, olhava aquilo e falei: meu Deus, o que é isso? É muito doido. Então isso vem de muito tempo. Eu me lembro que há pouco tempo eu estava vendo as teorias da conspiração envolvendo artistas brasileiros. Por exemplo, não sei se você sabia, a Anitta foi substituída. A que está no lugar dela, sabe? Não é ela. A Anitta original morreu num acidente, né? E para atender às demandas dos poderosos, então ela foi substituída. Você pensa que só foi a Anitta? Wesley Safadão também foi substituído. Isso naquela onda. Agora eu vou entrar na era do pastor Almerindo, dos Beatles. Não sei se o pastor Almerindo lembra. Os Beatles tinham um cantor famoso que é um dos sobreviventes dele, Paul McCartney. E diz a teoria da conspiração que o Paul McCartney foi substituído. Não é o que está no lugar dele, que já está velhinho, né?
o substituiu porque o original morreu num acidente. Então tem toda uma teoria. Sabe aquela foto icônica dos 4 Beatles? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr atravessando uma rua lá em Londres. Um deles, eu acho que é o Paul McCartney, está descalço, de terno e descalço, para identificar nessa teoria da conspiração, né, que ele não é ele está representando ali um morto. E uma das capas do disco do Sgt. Pepper's dos Beatles também tem uma série de ícones e figuras e ilustrações que dizem muito bem acerca dessas coisas todas. Agora, se você achar que a teoria da conspiração diz apenas em relação às artes, não. Isso aqui, essa primeira gravura do lado de cá, faz parte da nota do dólar, de $1. Né? E segundo a teoria da conspiração, está sendo preparado desde há muito tempo a nova ordem mundial, o Novus Ordo Seclorum, aqui, né? Já estava lá na nota de dólar há muito tempo. E acima da pirâmide, o olho que tudo vê. Essa pirâmide representa as camadas sociais. Embaixo a massa, depois os meios de comunicação, depois os meios da educação, depois a saúde, e lá em cima as 13 famílias mais ricas do mundo. Agora, eu seria muito infantil se eu viesse aqui só falar sobre isso para você. Na verdade, eu não estou interessado em ensinar essas coisas para você, porque você abre a internet e lá tem isso tudo, sabe, com muito mais detalhes. O que me chamou a atenção é que enquanto muita gente está preocupado com a nova ordem mundial, a palavra de Deus nos induz e nos anima a nos preocuparmos com a velha desordem mundial. Provavelmente essa história toda começou lá nos anos de 1770, 1730 a 1770, com um carinha chamado Adam, deixa eu ver se eu consigo, Weishaupt, esse rapazinho aí. Provavelmente este Adam Weishaupt é o fundador dos Illuminati. Deste grupo considerado os perfeitos, os mais puros. A intenção de Adam era desfazer e se desconectar da religião, porque a religião de alguma forma impedia que as pessoas evoluíssem. Então ele se juntou a alguns grupos secretos que não o receberam de bom grado, depois de descobrirem qual era a sua intenção, e ele criou a sua própria ordem secreta, que se espalhou e chegou nos dias de hoje com uma força incrível, e a gente não entende isso. Guarda bem esse nome, Adam, que também pode ser traduzido no português para Adão. Adam Weishaupt, né? Provavelmente o fundador dos Illuminati. Para entender a nova ordem mundial, você vai lá na internet, entra, conheça as coisas, tá? Eu não estou aqui para nem desmerecer, nem ridicularizar e muito menos ensinar sobre isso. Eu estou aqui não para falar sobre a ordem mundial, a nova ordem mundial, mas para falar com você sobre a velha desordem mundial. Para falar sobre a nova ordem mundial, você procura o Adam Weishaupt. Para falar sobre a velha desordem mundial, você vai procurar esse outro Adão aqui. O primeiro Adão, o primeiro homem criado. Aqui a gente vai entender um pouco da origem dessa nova desordem mundial. Lembra? Deus criou todas as coisas perfeitas. Na narrativa da criação, você vai ver todas
as vezes que Deus cria um pacote, um conjunto de coisas, a Bíblia é capaz de afirmar assim: e viu Deus que todas as coisas eram muito boas, e viu Deus que era muito bom, que era bom, que era bom. E quando Ele cria o homem, Ele fala assim: nossa, é muito bom, é muito bom. Deus fez todas as coisas perfeitas, mas o mal trouxe uma desordem tão catastrófica, tão mundial, tão extensiva, que chegou a nós e vai além de nós. Alguns creem que essa desordem começou quando Satanás foi lançado do céu na terra, sabe? E desfez a primeira grande criação, a primeira perfeita criação de Deus. E a partir daí, Deus recria todas as coisas, mas já com a sua criação, com a experiência do contato com a maldade do diabo e dos seus anjos. Entendendo um pouco do que aconteceu, Deus cria Adão e logo após Ele cria Eva e dá para eles só uma tarefa: não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só não se alimentarem daquele alimento, daquela árvore. E eles falharam. E quando eles falham, eu queria que a gente lesse pelo menos essa parte do texto que a gente vai mostrar aqui. E chamou o Senhor a Adão, e lhe disse: onde estás? Ele lhe disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Gênesis capítulo 3, de 9 a 10. Aqui a gente começa a entender a velha desordem mundial. Como tudo isso que a gente está passando hoje começou. Como e quando todas estas coisas que a gente está sofrendo nos dias de hoje e vai sofrer até a volta de Jesus, quando tudo isso teve lugar na nova história. Vamos entender então o que essa velha desordem mexeu. No que essa velha desordem mexeu? O que significa esta velha desordem mundial? Quando Adão e Eva erram na sua missão, falham na presença de Deus, algumas coisas acontecem. E isso aqui é a lista das desordens causadas por causa dessa experiência com o pecado. Primeira coisa, eles deram lugar à desobediência. Deus disse: não faça isso, e eles fizeram. Mas ao dar lugar à desobediência, eles ouvem a voz de uma outra pessoa, ou de um outro ser que não seja a voz de Deus. Lembra? Todas as vezes que a gente troca a voz de Deus no nosso coração, nos nossos ouvidos, na nossa mente, pela voz de alguém, ou quem sabe até pela voz do diabo, a gente perde, sabe, a oportunidade de experimentar o perfeito de Deus, a vontade perfeita e agradável de Deus, dando lugar, consequentemente, à desobediência. A velha desordem mundial começa também quando eles perdem a comunhão com Deus. Lembra do texto? O texto diz assim: chamou Deus a Adão e perguntou: cadê você? Sabe, eu só posso entender que isso é uma figura de linguagem, uma linguagem poética, porque Deus sabia onde estava Adão. Mas para que Adão percebesse que ele estava fora do padrão de Deus, Deus pergunta: cadê você? Cadê você? E olha a resposta de Adão: eu ouvi a sua voz. Sabia que era Deus. Ele sabia que já não era mais a voz do diabo que tinha falado com Eva. Ele sabia que não era a voz da Eva. Ele sabia que era a voz de Deus. Eu ouvi a tua voz soar no jardim. Até então, até antes da desordem, até antes de dar lugar à desobediência, Adão podia ouvir a voz de Deus e se alegrar. Ei, preste atenção.
perseguição, quando a gente dá lugar à desobediência, a mesma voz que nos alegrava, a mesma voz de Deus que nos alegrava antes, passa a colocar no nosso coração o quê? Medo, desconforto e vergonha. Sim ou não? Ok. A terceira coisa que eles perdem é a intimidade entre eles, entre homem e mulher. Diz a palavra que eles andavam nus, e isso não era nenhum motivo de constrangimento, isso não era nenhum motivo de desconcerto. Mas quando eles têm a experiência de abandonar o projeto de Deus, a intimidade entre homem e mulher passa a ser prejudicada. E é assim até hoje. Até hoje a intimidade, o relacionamento entre o homem e mulher é destruído, ou foi destruído pelas relações que os nossos primeiros pais tiveram com o pecado lá atrás. Hoje, uma mulher olha para o homem e um homem olha para a mulher com desejos totalmente contrários e diferentes àqueles que Deus tinha no início. Antes era comum, agora passa a ser objeto de desejo, agora passa a ser objeto de sedução, de libido, agora passa a ser objeto de sensualidade, o que era extremamente normal, extremamente comum. Ei, quando damos lugar à desobediência, quando deixamos de ouvir a voz de Deus, as nossas relações entre homem e mulher passam a ser bastante profundamente complicadas. A gente perde a intimidade. Também eles falharam na missio Dei. Pastor, me responde, o que é missio Dei? Missio Dei, a Valdete lembra muito bem do nosso professor Carlos Del Pino. Carlos Del Pino, um dos professores nossos no seminário, ele dizia que Deus deu ao homem a missio Dei. A missio Dei é a missão que Deus deu ao homem, era dominar sobre todas as coisas criadas, todos os seres criados, e toda a criação seria dominada pelo homem. O homem teria domínio, controle total sobre todas essas coisas. Contudo, quando dá ouvido à desobediência, a serpente começa a perseguir o homem, sabe? O homem começa a ter medo de barata, a mulher de sapo. A gente já não tem mais uma relação perfeita com os animais, a gente já não tem mais uma relação perfeita com o meio ambiente. Nós somos os que mais deveriam cuidar deste ambiente que a gente mais destrói. Há mais de 25 anos, quem me conhece sabe do que eu vou falar. Há mais de 25 anos, vou fazer 30 anos de ministério esse ano, mas há mais de 25 anos eu venho falando, gente, cuidado com a sua torneira. Quem lembra de eu falando isso aqui? Você vai escovar o dente, fecha a torneira, não é não? Economiza água. Água é um dos bens, um dos tesouros que por causa do pecado nós vamos perder, vai ficar escasso. Quem imaginaria escassez de oxigênio? Ah, mas pastor, é um oxigênio industrializado. Tá, mas quem imaginaria isso? Por conta de uma pandemia. Quem imaginaria o mundo parar por causa de um vírus? Tá certo, já parou por algumas ocasiões na febre amarela, na febre espanhola, na peste bubônica, e agora de novo. Agora de novo. O homem perde o controle do seu próprio corpo, da sua própria saúde, da sua própria história. Falharam na missio Dei. Eles começam a ter experiência com o mal. Deus olha para eles e fala com a Trindade, fala, olha, agora o homem se tornou um de nós. Ele começou a ter o conhecimento do bem e do mal. Nesse sentido é que o homem se tornou um de nós. Ele começou a ter o contato com aquilo que era só uma informação. Você sabia que o homem já sabia a respeito do pecado, já sabia a respeito da desobediência, era só uma informação. A partir do momento da experiência, ele já não tem mais por contraste, mas por experiência própria. Eles amaldiçoam a terra.
Quando nós damos lugar à desobediência, uma das consequências desta velha desordem mundial é a gente amaldiçoar a terra. Diz a Bíblia que Adão e Eva, com a sua atitude, amaldiçoaram a terra, e por causa disso nasceriam ervas daninhas, e por causa disso eles teriam que arar com o suor, e por causa disso eles teriam que trabalhar duro, e por causa disso todas essas coisas relacionadas à deterioração do meio ambiente começariam a ser uma experiência do homem e da mulher, e por consequência nossa experiência. Você está percebendo que desajuste? Muita gente está preocupada com a nova ordem mundial. A Bíblia está falando assim: se preocupa com a velha desordem mundial, para você entender onde é que a gente vai chegar. Além de amaldiçoar a terra também, eles inauguram o ciclo da dor. Por causa do contato com o pecado, a velha desordem mundial trouxe a experiência para as mulheres terem dor no parto. Ó, que coisa, gente! O homem ter dor quando sofre algum tipo de queda. A dor não era uma experiência de Adão e Eva enquanto eles tinham intimidade perfeita com Deus. Mas a partir do momento que eles têm contato com o pecado, experiência com o pecado e com a desobediência, essa desordem começa a acontecer. Eles inauguram, consequentemente com isso, o ciclo da morte. A partir daí, eles começam a fazer com que o corpo nasça, se desenvolva, se deteriore e morra. Por causa disso, nesse desajuste e nessa desordem, velha desordem mundial, eles são privados do jardim do Éden. Diz a Bíblia que Deus os tira daquele lugar de perfeição, daquele lugar de refrigério, daquele lugar que... Gente, mas é sempre assim. A velha desordem mundial estabeleceu que longe de Deus não há refrigério. A velha desordem mundial estabeleceu que sem a presença do Senhor nós não temos paz. A velha desordem mundial estabelece que nós estamos num lugar que nós não temos nem chance de chamar de jardim do Éden, de lugar da caminhada com Deus, de lugar da presença gostosa do Senhor. Sempre que a gente se afasta de Deus, a nossa vida não é uma experiência com o Éden. E diz a Bíblia que eles são privados a ponto de Deus colocar anjos, querubins, na porta do jardim do Éden, para a última consequência dessa velha desordem mundial. Qual foi? Para que eles não voltem, entrem no jardim do Éden e comam também da árvore da vida. E consequentemente, comendo da árvore da vida, eles vivam para sempre nessa condição de estarem longe de Deus. Eu sempre penso que Deus privá-los ou nos privar do jardim do Éden nessas consequências foi uma prova de amor tremenda. Tremendo. Você imagina viver o resto da eternidade sem Deus, sem o Senhor? Essa é a velha desordem mundial. Essa é a situação que a gente precisa se preocupar. É com isso que a gente tem que perder tempo. Perder não, ganhar tempo. É com isso que a gente tem que ocupar a nossa mente. Ô gente, se há 13 famílias, se não sei o que, se os Illuminati, se a terra é redonda, se a terra é plana, gente, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Absolutamente nenhum. Mas eu também não estou aqui para te dizer que isso é idiotice, que não sei o que. Não, irmão, eu estou te dizendo que há situações mais prioritárias para a gente ocupar a nossa mente. Você está entendendo? Você está entendendo que a nossa relação com Deus é muito mais importante do que as situações referentes aos Illuminati? Você está entendendo que a nossa relação com Deus é muito mais importante do que a nova ordem mundial? Gente, se fala de nova ordem mundial desde sempre. Desde sempre.
a gente agora veja, nós já vimos, presta atenção. O primeiro, como se chamava? O primeiro homem que eu mostrei aqui? Adam Weishaupt, ou Weishaupt, né, lá da Baviera. Qual foi o segundo? Como que ele se chama? Adão. Vamos falar do terceiro? O terceiro também se chama Adão, mas a Bíblia chama ele de o segundo Adão, o segundo homem criado, o segundo projeto de vida que Deus tem para nós. E eu separei pelo menos 4 textos que eu quero ler com você. O primeiro está em Romanos capítulo 5, verso 16, e diz assim: e não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O que a palavra de Deus está nos ensinando? O que Paulo está nos ensinando? Enquanto muita gente se preocupa com o Adam Weishaupt, enquanto muita gente se preocupa com o velho Adão, é bom você se preocupar com o novo você, o novo Adão, a nova história que Deus tem preparado para você. No versículo de número 18, do capítulo 5 de Romanos, está escrito: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 e 49, diz assim: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quer começar a desfazer a velha desordem mundial? Permita-se parar de parecer, de se assemelhar muito com o seu velho homem, com o velho Adão, e passe agora a viver como o novo Adão, o Cristo de Deus, o Filho do Senhor, que veio e se manifestou por nós. Capítulo 5, verso 19 de Romanos, está escrito porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, a desordem mundial aconteceu. Assim também, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Há uma oportunidade para mim e para você mudarmos de vida, mudarmos de história, quando a gente, ao invés de se assemelhar com o nosso velho homem, a gente começa a se assemelhar, a se parecer com o novo homem em Cristo Jesus. E quando a gente entende isso, a gente vai perceber que a gente pode se preocupar muito mais do que com teorias da conspiração, porque tudo que você vai ouvir aqui é muito mais que teorias e muito mais que conspiração. Vamos lá, João capítulo 10. Tem muita gente preocupada com com as teorias da conspiração, com a destruição em massa, com tudo isso. Gente, o mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições. E guarda mais essas para você entender: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Nós não estamos aqui a passeio. O mundo não é o nosso playground. Mas a gente tem que entender que apesar disso tem muitas coisas além dessas conspirações e além das coisas ruins. No mesmo texto em que Jesus diz, o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir, ele diz também: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A
Apocalipse capítulo... Não, vou deixar Apocalipse para o final. João capítulo 6, verso 40, diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. De qual árvore Adão e Eva foram privados no paraíso? Lembra? Eles saíram para não voltar e comer de que árvore? Oi? De qual é? A árvore da vida. A Record mostrou um fruto bonito, né? Roxo. Eu acho que era pitaia, gente. Ô, fruta bonita, tal da pitaia. Não é? Quem aqui já comeu pitaia? Caro pra dedéu. Você come uma pitaia por ano. Brincadeira. Mas é muito gostosa, né? Tem um gosto assim interessante. Eles foram privados da árvore da vida para que não vivessem eternamente. Mas qual que é o desejo de Deus agora? Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Mas como? Com alegria, com paz e com um novo relacionamento com Deus. Verso de número 33 de João 16, aqui ó, diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe esse mundo que está aturdido, abalado pela pandemia e abalado pelas teorias da conspiração desde 1770, sabe este mundo? O nosso Senhor já venceu. Agora preste atenção nisso aqui, Apocalipse 22, verso 14. E você vai lembrar lá do início: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquela mesma árvore da vida que Adão e Eva foram privados de comerem, sabe, pelo querubim que ficou lá na porta do jardim do Éden. Esta árvore da vida agora é ofertada a todos aqueles que recebem a Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador de suas vidas. Agora é ofertado para nós a árvore da vida e a vida eterna, se nós nos preocupamos em ajustar essa desordem que aconteceu na nossa história, que tirou de nós a comunhão com Deus, que tirou de nós a comunhão com as pessoas, que tirou de nós a autoaceitação e o amor próprio. Encontrar com Jesus é começar a ajustar, é começar a trazer a verdadeira ordem mundial para a nossa vida, começando em mim, começando em você. Como diz o pastor Merindo quando a gente chegou, há uma nova ordem mundial. Sim, é verdade, e ela começa quando um indivíduo chama por Jesus, tem um encontro real com Ele, entrega o seu coração, se rende a Ele, confessa os seus pecados e se prepara para servi-lo até a volta do seu Senhor. Amém? Você quer vencer esse novo desajuste ou essa velha ordem mundial? Chama por Jesus, clama por Jesus, clama por Ele. Senão, você vai se transformar em dois velhos amiguinhos que eu tive também na infância. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir esses caras. Olha lá. Pink e Cérebro. Dois ratinhos, sabe, de um desenho animado, que tem um único objetivo. Qual é? Quem já assistiu esse desenho, gente? Levanta a mão. Qual que é, Davi, o objetivo desse ratinho? Dominar o mundo. Esse baixinho aqui, com cara de mal, né? É o Cérebro, né? E o grandão é o Pink. Eu gosto mais do Pink, ele é mais engraçado. Esse aqui é rabugento.
Esse aqui só tem planos mirabolantes. E o tempo todo eles estão falando de nova ordem mundial, o tempo todo eles estão falando de conspiração, o tempo todo eles estão falando. É praticamente uma sátira a isso tudo que acontece. Mas eles estão focados no projeto de dominar o mundo. O que nós temos para hoje, Pique? Não sei. Vamos dominar o mundo. De que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Percebe que o texto da palavra de Deus nos alerta que a gente tem que se preocupar, antes da gente se preocupar com a nova ordem mundial, que a gente se preocupe com a velha desordem no nosso interior. Faça as seguintes perguntas no seu coração: você tem paz com Deus? Você tem paz com você mesmo? Você tem paz com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem plena convicção de que se fechar os olhos aqui, você vai abrir na glória, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso? Tem? Se você respondeu não a alguma dessas perguntas, é porque provavelmente você é alguém que está preocupado com outras coisas, inclusive com a nova ordem mundial, mais do que refazer o caminho de volta para Deus. Gente, para que isso aconteça, Paulo também chega à conclusão de que nós temos que ser pessoas que se rendam urgentemente ao plano de Deus para a nossa história. Esqueça o plano de conquistar o mundo, esqueça o plano de dominar o mundo, esqueça o plano de dominar as pessoas ao seu redor, esqueça o plano de ter controle da vida e comece a se preocupar em trazer paz à velha desordem que está na sua relação com Deus por causa do pecado. Mas pastor, como é que eu vou responder a essas perguntas que você fez? Se eu sou tão pecador, se eu sou tão frágil, se eu sou tão errado. A boa notícia, e isso de verdade é boa nova, é evangelho, é que Jesus diz assim: eu não vim para os que estão sadios. Sabe? Eu entendo com isso que a igreja deixa de ser museu para santos, para ser hospital para enfermos. Igreja não é lugar de perfeição. Não é. Se você entra numa igreja procurando perfeição, você só vai encontrar em um, o Senhor dela, que se chama Jesus. Fora dele não tem perfeição, não busque perfeição. Igreja é lugar de gente ferida. Igreja é lugar das nossas doenças terem visibilidade, dos nossos pecados serem confessados, da nossa fragilidade ser exposta, para Deus reajustar a velha desordem que está na nossa história. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É o que Jesus Cristo falou. Mas eu quero terminar com Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Jesus é de verdade a porta, Jesus é a chave, Jesus é o caminho, Jesus é a solução para essa velha desordem que, para a gente entender, é muito mais pessoal do que mundial. Deixa Deus consertar a sua caminhada e reestruturar a sua vida. Deixa Jesus mandar na sua história, entrar no seu coração e fazer morada. E você vai ver que essa velha desordem vai dar lugar à paz, numa relação poderosa com Jesus e com as pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje nos damos conta de que
Temos se preocupado muito com muitas coisas. E conhecer não é pecado, saber não é ruim. Saber o que faz com o que sabe, ou com o que se escuta, ou com o que se vê, é que são elas. Hoje descobrimos que há um desajuste, uma desordem, que vem de muito tempo, vem dessa era, uma velha era, em que nós nos afastamos de Ti, ou que estejamos afastados do Senhor. Hoje buscamos nos aproximar de Ti, e em Cristo Jesus nós olhamos para Ti. Através de Jesus nós voltamos para o Senhor, e queremos, Senhor, que o Senhor reajuste na nossa vida toda essa desordem promovida pelo pecado e pelo afastamento de Ti. Dá, Senhor, paz, alegria e convicção da Tua presença na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém.